Olá, alunos da Escola Antônio Burgos. Veja, como combinado, nós teremos, né, como combinado aí com vocês, nós teremos aí aulas gravadas, aulas ao vivo, e aí então estaremos dando, né, continuidade aos nossos trabalhos. No momento, nesse momento agora, o vídeo agora, ele vai abordar a estrutura atômica e os elementos químicos. Esse assunto encontra-se lá no livro de vocês, na página 74. A partir dessa página 74, nós teremos aí alguns conceitos relacionados à estrutura dos átomos, né, e às definições de elementos químicos. Ok? Pessoal, vamos ao livro. Pegue o livro aí. Olha lá, página 74, o livro de vocês aborda justamente a questão da estrutura atômica. Bem, essa ideia, né, de átomo, nós já tivemos uma conversa em sala, né, a respeito do átomo, né? O átomo aí colocado como a estrutura básica da matéria, certo? Então, o átomo, ele não existe apenas aquela ideia, né, inicial do átomo lá dos gregos, né, como sendo uma partícula indivisível. Na verdade, a ideia de átomo ela vai evoluindo, né, ao longo do tempo. Com o avanço da tecnologia, vai se possibilitando, vai se permitindo cada vez mais descobrir, né, detalhes novos a respeito, né, de tudo que nos cerca, inclusive sobre o átomo. Então, o capítulo de vocês, pessoal, o capítulo lá, página 74, tema 1, estrutura atômica e os elementos químicos, vai abordar justamente isso aí, né? Vai abordar ó, lá desde as primeiras ideias sobre a constituição da matéria, né? Onde lá nos gregos se colocava o átomo como sendo apenas uma partícula indivisível. E aí, então, com o passar do tempo, com o avanço tecnológico, permitiu-se verificar que, na verdade, né, não era bem assim. Os átomos, embora sendo a matéria básica de formação da matéria, mas eles já são formados por subunidades, né? E isso modificou um pouco a ideia lá dos gregos. Mas vamos dar uma olhadinha. O livro de vocês já vai trazendo aí, certo? Vamos focar aqui, como não pode, não vai se estender muito, né? Uma gravação, mas olha lá, extremamente importante aqui nas definições a respeito da química, a respeito da matéria, certo? A respeito dos elementos químicos, nós temos aí as chamadas leis ponderais, as leis que envolvem aí as quantidades, né? As leis de Lavoisier e a lei de Proust. Veja, a lei de Lavoisier, ela também é conhecida como a lei da conservação da matéria. E aqui, na química, nesse primeiro momento, nós vamos colocar a chamada lei de Lavoisier como sendo, né, a conservação da matéria ali ao longo de uma transformação química. Ou seja, o que eu tenho no início de uma reação química, em termos de matéria, eu continuarei tendo ao final daquela reação química. Isso é o que fala aí em Lavoisier. Já lá em Proust, né, Proust fala a respeito de proporções, né, como que em uma receita de bolo, por exemplo, que menciona tantos ingredientes ali para confeccionar um bolo, para produzir um bolo. Para produzir 2 bolos, aí eu teria o dobro, né? Ou seja, a lei de Proust ela fala das proporções constantes dos elementos químicos para a formação das substâncias, certo? Nós vamos aprofundar essas ideias mais adiante, ok? Então, vê só, aqui, ó, né? A ideia de, né? Na ideia de Lavoisier, aquilo que eu tenho antes, ele é conservado, tanto é que é chamado lá de lei da conservação da massa, né? Em outras palavras, né, como é também muito mencionado, está até aí no material de vocês, né, na natureza nada se cria, nada se destrói, apenas se transforma. A ideia de conservação da matéria. Aquilo que eu tenho no início, aquilo que eu tenho antes, né, da transformação, eu terei ali de outras formas, mas a matéria corresponderá à mesma quantidade.
lei de Lavoisier, certo? A lei de Lavoisier, destaque aqui no livro de vocês, página 77, coloca lá, ó, a soma da massa dos reagentes, lembrando, né, que reagente é aquilo que eu tenho antes da reação ocorrer. O que eu tenho após a transformação, após a reação, é chamado de produtos. Então, olha lá, a soma da massa dos reagentes que participam de uma transformação química é igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, o antes e o depois equivalem em termos de massa. Não tem como perder matéria nesse sentido, ok? Lei de Lavoisier. Olha os experimentos aqui, pessoal. Veja, né? Foi realizado alguns experimentos para demonstrar isso aí, ó. Por exemplo, na reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Aí eu tenho lá 14 gramas mais 3 gramas. Ora, se eu tenho reagentes, olha quanto dá a massa, o somatório da massa dos reagentes. 14 mais 3, 17. Né? Ou seja, é conservado ali a massa antes e depois da reação. 28 gramas do gás nitrogênio irão reagir com 6 gramas do gás hidrogênio. Ora, 28 mais 6, 34. Observe que também é conservado aí a massa, né? No terceiro exemplo, no terceiro experimento, aí eu tenho lá 560 gramas de gás de hidrogênio com 120 gramas de gás de hidrogênio, formando 680 gramas do produto, né? Que no caso aqui o nosso produto é a amônia. Pessoal, aproveitando, né? Então, aproveitando para falar aqui sobre a lei de Proust, né? A gente pode usar tanto esse quadrozinho aqui, ó, para mencionar Lavoisier, mostrando que o somatório dos reagentes é igual ao produto, ao somatório da massa dos produtos, quanto também pensar na questão das proporções, porque a ideia de Proust, ela fala de proporções, né? Como eu citei ao bolo, se eu precisar fazer um bolo, eu terei tantos ingredientes. Se eu precisar 2 bolos, o dobro daqueles ingredientes, e aí é mencionado isso também na questão das proporções. Ó, observa aqui, ó, de 14, no experimento 1, que eu tinha 14 gramas do gás nitrogênio, eu passei a ter 28 gramas. O que foi que ocorreu ali? Eu multipliquei por 2, por exemplo, né? Foi uma multiplicação. Aí observe o que é que vai ocorrer com o gás hidrogênio. Ó. Também vai duplicar, vai ser multiplicado por 2. Ah, e os produtos também, ó, de 17 para 34, por 2. Ou seja, a proporção ela é mantida para a formação ali daquela substância. No exemplo aí, para a formação da amônia. Certo? Então, digamos que eu tivesse aqui, ó, 140 gramas de gás nitrogênio. Estou criando um outro exemplo aqui para testar o entendimento de vocês. Digamos que eu tivesse aqui 140 gramas de gás nitrogênio. Ora, 140, em comparação com esse 14, significa dizer que eu fiz o quê? Multipliquei por 10. Para manter a proporção, já adiantando o entendimento da lei de Proust, eu teria também 10 vezes mais do gás hidrogênio. Então, eu teria 140 gramas de gás nitrogênio e o que eu teria de gás hidrogênio, eu teria 30 gramas. Do outro lado, a amônia formada, eu teria 170. 140 mais 30, 170. Né? Um exemplo extra que nós criamos para poder testar aí o entendimento. Aí nós já estamos na compreensão de Proust. Proust, ó, a proporção entre as massas dos materiais que participam em uma transformação química é constante. Vamos lá, traduzindo, a proporção é constante. Traduzindo, para a formação de uma determinada substância, se eu multiplicar, se eu dividir, por exemplo, se eu multiplicar por 10, ou se eu dividisse por 10, o mesmo eu teria que fazer com a massa dos outros reagentes, digamos assim. E, consequentemente, ocorreria também lá na massa do produto. Né? Então, se por acaso aqui, ó, eu dividisse por 10, né, a proporção é aquele valor que você está ali ou dividindo ou multiplicando. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu dividisse por 10, 1,4. Aqui, ó, 3 por 10, 0,3. 0,3 mais 1,4, 1,7, que seria justamente 17 dividido por 10. Certo? Bem, pessoal, então, Lavoisier diz que o somatório da massa
dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. E Proust fala a respeito das proporções constantes para a formação das substâncias, né? Na formação, a proporção entre as massas dos materiais que participam de uma transformação química, ela é constante. A partir dessa página 78, nós temos aí a ideia dos modelos atômicos, né? Então, nós temos aí o modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, né, e o modelo, né, de Sommerfeld. Esses são os que comumente aí são trabalhados no ensino médio, né? Então, já no 9º ano, que é o que vocês estão vivenciando agora, nós temos a preparação para esses modelos. E aí, então, nós temos aí o modelo atômico de Dalton, ele diz o seguinte, olha, no modelo atômico de Dalton, eu tenho o átomo, vamos resumir, né, pessoal, para que vocês entendam direto a coisa. No modelo atômico de Dalton, os átomos eles eram esferas maciças e indivisíveis, tá? Então, observe que o modelo de Dalton, olha lá de quando é, de 1803, né? Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que, nessa época, Dalton, com os recursos limitados da época, né, os recursos tecnológicos limitados da época, ele chegou e disse que o átomo era maciço, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ora, então vamos lá. Esse modelo ele serviu por um certo tempo, né? Ele foi suficiente para explicar alguns fenômenos que eram observados na época. Mas outros experimentos, o avançar tecnológico, né, da época, permitiu que novos fenômenos passassem ali a ser observados e questionados. Foi onde o modelo atômico não estava mais conseguindo se encaixar, ou seja, ele não conseguia mais explicar algumas coisas que estavam sendo observadas ali envolvendo a matéria. Nesse sentido, o que é que acontece? O modelo, né? Modelo na ciência é uma forma de representar, uma forma de apresentar algo. No caso aí, o modelo atômico é uma forma de representar os átomos. Então, os modelos atômicos eles precisaram ser modificados, né? Então, eles são modificados de acordo com as conclusões dos experimentos que estão sendo realizados, né? Então, não é a conclusão que deve se adaptar ao modelo que existe no momento, é o contrário, é os modelos que precisam ir sendo moldados e sendo melhorados para poder explicar as conclusões dos experimentos. Então, nesse sentido aí, o modelo de Dalton, também conhecido como modelo bola de bilhar, ele serviu por um tempo, mas aí ele precisou passar por algumas modificações, certo? Aí é onde entra a história, né, do modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson, ele já considerava o átomo como tendo uma subdivisão. Ele já considerava a carga negativa, o elétron, né? Então, nós temos aí o seguinte, o modelo atômico de Thomson, ele já refletiu experimentos, fenômenos elétricos que ocorrem com a matéria e que não eram explicados pelo modelo de Dalton. Então, esses experimentos, né, inclusive experimentos aí envolvendo os tubos de raios catódicos, eles levaram à descoberta do elétron, levaram à descoberta de partículas carregadas negativamente. Ora, então, como é que Thomson adaptou o modelo que existia na época? Ora, o modelo de Thomson passou a ser chamado de modelo pudim de passas. O modelo pudim de passas. Ora, como é isso aí? Bem, a massa do pudim teria uma estrutura negativa, né? Teria uma natureza, né? Desculpa, teria uma natureza positiva, né? Corrigindo aí, teria uma natureza positiva. E as passas em cima seriam, né? Seriam as partículas negativas ali colocadas, ou seja, os elétrons. Então, esse modelo, né, repetindo aí para não ficar dúvidas, né, em relação à definição das cargas, então eu tenho aqui, ó, uma massa positiva na qual há
partículas negativas agregadas em sua superfície. Não é? É o chamado modelo pudim de Passas. Esse material, esse modelo, né, ele serviu por um certo tempo, né, mas experimentos realizados posteriormente entraram em choque com o que Thomson também dizia. Aí, então, a partir daí, foi que aconteceu. A partir daí, o modelo atômico precisou ser, né, melhorado, né, digamos assim, adaptado às novas descobertas. Aí é onde entra o chamado modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford, ele foi elaborado a partir do experimento, né, do chamado experimento de Rutherford. Ele preparou uma fina lâmina de ouro, olha lá, e lançou partículas alfa a partir de um elemento radioativo, né, o polônio. Então, as partículas alfa, que são partículas grandes, são partículas positivas, então, eles foram lançadas em uma fina lâmina de ouro. Ora, se o modelo, como o modelo atômico anteriormente, o de Thomson, dizia que a massa, né, era uma massa algo compacto, maciço, não deixaria essas partículas alfas passarem. Em grande quantidade, elas não passariam. Mas aí Rutherford, ao realizar esse experimento, que está aqui bem ilustrado, né, ele observou o seguinte, que uma grande quantidade de partículas alfa passavam pela fina lâmina de ouro. Essa grande quantidade de partículas alfa que passavam pela fina lâmina de ouro indicavam que no átomo deveria existir uma grande quantidade de espaços vazios. Uma pequena parte, ó, sofria desvios aqui, ó, e uma pequena parte voltava. Justamente, né? Aquelas que voltavam, as partículas alfas que voltavam, batiam na fina lâmina de ouro e voltavam, é porque tinham se chocado contra algo muito maciço ali no átomo, que ficou posteriormente conhecido no modelo de Rutherford como sendo o núcleo. Então, um núcleo maciço, agora extremamente pequeno, quando a partícula alfa batia, ela não conseguia passar e ela voltava. Como o núcleo, no modelo Rutherford, ele entrou como sendo uma estrutura positiva, as partículas alfa, quando passavam próximos ao núcleo, positivo e positivo, cargas de mesmo sinal, se repelem. Então, as partículas alfa, passando perto do núcleo, elas sofriam um desvio. Mas a grande maioria das partículas alfa passavam direto, indicando o quê? Indicando que existia no átomo uma grande quantidade de espaços vazios. Então, o modelo de Rutherford, ele considerou isso. Ele considera aqui, ó, tá aqui uma outra representatividade aí do experimento de Rutherford, tá certo? Então, o modelo lá de Rutherford para o átomo ficou conhecido como modelo do sistema planetário, que é justamente, né, do sistema, que é justamente considerando o Sol, fazendo a analogia como se fosse o núcleo, e aqui, em torno do núcleo, nós teríamos as partículas negativas, que seriam os elétrons. Né? Então, a similaridade colocou aí, ó, certo, como sendo o modelo de Rutherford, né? Representação do modelo atômico de Rutherford, que ficou conhecido como modelo planetário, tá certo? Bem, pessoal, Rutherford, esse modelo de Rutherford, ele explicou alguns fenômenos que estavam acontecendo, como, por exemplo, a passagem das partículas alfa. Porém, né, outros experimentos relacionados com a natureza energética ali do átomo, né, dos elétrons e da eletrosfera, que é a região onde ficam os elétrons, né, mostrou que precisava de algumas outras considerações para poder melhorar esse modelo. Né? Então, é onde mais à frente nós vamos ver uma consideração energética para a questão dos elétrons lá na eletrosfera. Que aí nós vamos nos deparar com isso no chamado modelo atômico de Niels Bohr. Tá certo? Mas aí, então, o modelo de Rutherford, ele explicou aquilo que foi observado lá na questão da passagem, né, das partículas alfa em grande quantidade a partir da fina lâmina de ouro. Pessoal,
né, eu vou dividir esse assunto em duas aulas, tá certo? Na próxima aula nós vamos continuar a partir das partículas subatômicas para poder dar continuidade a esse entendimento, ok? Bem, deixando um pouquinho aí a química de lado, né, vamos falar sobre a questão dos cuidados relacionados aí com a pandemia, né? Pessoal, para combater aí o novo coronavírus, é importante, né, que nós mantenhamos os cuidados referentes ao isolamento social, o uso de máscara, né, o álcool em gel quando possível, certo? Aquela higienização adequada que está tanto sendo vinculada aí nos meios de comunicação, certo? Então, não é à toa esse isolamento, não é à toa todas as modificações aí que a sociedade está realizando para poder enfrentar essa epidemia. Tomem cuidado, certo? Esses cuidados podem salvar vidas, ok? Pessoal, vamos ficar por aqui para não se estender muito, não ser muita informação. Próxima aula a gente continua. Lembrando, tá certo? Que eu vou deixar aqui uma atividadezinha referente a esse primeiro momento nosso. Essa atividade encontra-se na página 95 do material de vocês. Então, na página 95 tem uma atividadezinha. Realizem, anotem as dúvidas ao vivo, ou por meio dos meios de comunicação aí que nós estamos em contato, nós poderemos ir tirando essas dúvidas também, ok? Então, até mais, até o nosso próximo momento. Tchau.